Galera, dando continuidade agora ao nosso curso, a gente vai ver hoje sobre tipos de variáveis e entrada e saída. Primeiro eu gostaria de falar sobre comentários. Comentários, eles são utilizados para descrever partes do programa que talvez no futuro, quando você for ler aquele código, você não lembre o que ele fazia, etc. Então você escreve uma observaçãozinha ali próximo ao código, que isso aí é desconsiderado, certo? Na compilação, não atrapalha nada a execução, nada. Só que quando você está lendo o código, te ajuda a entender. Por exemplo, aqui tem esse primeiro comentário aí que eu coloquei um retângulo em vermelho aí, dizendo programa que executa a soma de dois inteiros. Então, eu não preciso ler todo o código, basta ler o comentário e saber o que faz aquele programa. Assim como cada linha aí também tem um comentário, então basicamente é bem simples. Para fazer um comentário você vai colocar barra, depois asterístico, escrever seu comentário, pode ser múltiplas linhas, então você pode escrever o que você quiser, e depois você coloca asterístico barra e finaliza seu comentário, certo? Então só esse detalhe aí para quando vocês olharem os programas você entender. Vamos lá, vamos falar sobre memória? A gente pode considerar a memória como uma série de bloquinhos, onde em cada bloco eu posso guardar um dado. Esses bloquinhos eles vão ter todos o mesmo tamanho. E cada bloquinho ele pode ter um endereço. Por exemplo, aqui a gente tem uma visão parcial da memória. Então, esses três pontinhos indicam que tem coisa antes e os três pontinhos depois tem coisa depois. Então, a gente separou os 6 bloquinhos para a gente olhar. Nesse nosso exemplo, cada bloquinho desse, ele guarda 1 byte, ou seja, 8 bits. Então, aí eu vou ter o 4FA1. Sempre que eu tenho esse 0x no início, significa que é hexadecimal, certo? Então, aí eu tenho o bloquinho da posição 4FA1. Aí depois eu tenho 4FA2, aí tem 2, 3, 4, 5, 6 e assim continua, certo? Pelo tamanho todo da memória. Então, não se assuste com hexadecimal, certo? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas caramba, o que é isso? Não tem problema, isso é só uma posição, só que em vez de estar escrito em decimal, como o decimal, por exemplo, para 4FA1, vai ser 20.385. Então é só um número que indica que ele vai ter um dado naquela determinada posição, certo? Então, quando você for escrever seus programas, você vai ter que separar esses bloquinhos para você poder escrever. Só que isso é muito fácil de fazer, a gente vai ver. Quando eu quero separar um bloquinho desse, basta eu declarar uma variável lá no C e associado ao seu tipo, ele já vai separar o número correto de bloquinhos. Então, por exemplo, quando eu tenho uma variável do tipo inteiro, que é o int, ela vai utilizar 4 bytes. Isso é uma característica do C, ele usa 4 bytes, certo? Que dão 32 bits para poder guardar um número. Então, quando eu declaro, por exemplo, int meu número, ele vai lá na memória e vai escolher 4 bloquinhos que vão estar em sequência e ele vai associar a essa minha variável meu número. Toda vez que eu utilizar meu número no código, ele vai saber que são esses 4 bloquinhos, certo? E ele vai endereçar isso, ou seja, ele vai saber onde eles estão por causa do primeiro bloquinho. E nesse caso desse exemplo é o 4FA2. Então, eu sei que na posição 4FA2 inicia meu número, certo? Então, é bastante simples. Tudo que você tem que entender é o seguinte: quando eu declarar uma variável, ou seja, quando eu disser int meu número, ou char, que é de caractere meu número, ele vai separar uns bloquinhos da memória para eu colocar aquelas informações. Pense como se fosse uma caixa postal do correio. Então, quando cada caixa postal tem um endereço, certo? Então você pode ter um ou mais daqueles ali, daquelas caixas postais que você pode que as pessoas podem colocar correspondência lá, que no caso a correspondência seria seus dados. Então é só uma sequência de blocos para você guardar a informação.
Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre a função main. Eu já tinha até antecipado isso, né, na aula passada, mas quando a gente viu que um programa ele é feito de um conjunto de instruções. Mas para executar o programa, inicialmente ele tem que ter um caminho dizendo o que ele precisa executar primeiro. E esse caminho dizendo o que ele precisa executar primeiro é o main. Então tudo que eu quiser executar vai estar dentro do main. Dessa forma, como é que a gente vai sempre escrever um programa em C? No mínimo, ele tem que ter o main. Porque senão, mesmo que eu declarasse outras funções e tudo mais, ele não executaria aquelas funções, porque ele não saberia chamar essas funções. A gente precisaria chamar essas funções do main ou de alguma outra função que é chamada no main. Então, e o main, ele sempre vai terminar retornando um valor, certo? Quando ele diz int main, significa que ele retorna um inteiro. E esse número vai dizer se o programa terminou com sucesso ou com erro. Se ele retornar zero, ou seja, se lá no final o programa terminar retornando zero, significa que a execução foi bem sucedida. Se ele tiver qualquer outro número diferente de zero, significa um código de erro, ou seja, eu terminei com erro, entendeu? Pronto. Vamos estudar agora a função scanf. Ela, como a gente já viu, ela obtém um valor do usuário. E ele vai o quê? Usar a entrada padrão. O que é a entrada padrão? Normalmente vai ser o teclado, certo? 99% do tempo vai ser o teclado. Então, quando eu usar o scanf, eu estou lendo do teclado. E a função scanf, ela tem dois argumentos, certo? Por exemplo, aí a gente vê %d, entre aspas, e um E comercial inteiro 1. O que isso significa? %d, eu estou dizendo ao scanf que é para ele ler um inteiro, certo? Então, %d significa leia um inteiro. E aqui, inteiro 1 é minha variável. E quando eu uso o E comercial, ele vai pegar o endereço daquela variável. Então, a gente viu aqui que quando eu separo os bloquinhos lá, o primeiro bloquinho é o meu endereço, certo? Então, quando ele fizer E comercial inteiro 1, ele vai pegar lá da memória qual é o endereço do primeiro bloquinho para aquela informação. Então o scanf vai ler o inteiro e vai salvar nos bloquinhos referentes a essa variável, certo? Pronto. Beleza. Aí o que acontece? Se quando eu utilizo o scanf, o usuário digitar o número e apertar Enter ou Return, né, depende se você está usando um PC ou um Mac, ele vai colocar aquele valor naquela variável, certo? E aqui existe essa tabelinha, só se preocupe com o que está com o retângulo vermelho, não se preocupe com o resto, a gente vai ver mais para frente no curso. Mas vamos lá, basicamente eu vou ter três tipos aí, que vai ser o char, que é o meu caractere, certo? O int, que vai ser um número inteiro, e a gente vai ter o float, que vai ser um número fracionário. Com isso aí já dá para a gente fazer vários e vários programas. Os outros tipos são para outros casos, que a gente vai ver mais tarde, certo? Vamos ver aqui um exemplo? A gente vai ler aqui um char, certo? E aqui ele inclui a biblioteca stdio, que como a gente já viu, é a biblioteca para entrada e saída padrão, certo? Ele também inclui a stdlib aqui, mas para esse exemplo a gente nem vai utilizar ela. É só para vocês verem a importação de outra biblioteca. Mas beleza, então ele tem o int main, lembre, isso é a função principal, então tudo que tiver aí do início dessa chave na linha 5 até o final da chave na linha 14 vai ser executado assim que o programa for chamado. Então aqui eu estou declarando uma variável, char exemplo char, certo? Então essa variável que eu criei, ele vai separar lá um bloquinho para colocar. No caso do char, ele só usa um bloquinho. Então, ele vai
colocar lá na memória, a gente chama alocar, ele vai alocar um espaço para a gente colocar esse nosso caractere e vai chamar ele de exemplo char. Então, quando a gente fizer na linha 10, por exemplo, scanf %c, a gente está dizendo o quê? A gente viu na tabelinha, aqui a gente pode ver formato. Aí vai ter caractere é %c, int é %i, certo? E float é %f, certo? Aqui, onde é %i do int, a gente também pode utilizar %d, certo? Beleza? Aí, a gente está aqui, scanf %c, ou seja, eu vou ler um caractere, e aqui eu boto o que? É comercial, exemplo char, para dizer o que? Leia um caractere na posição de memória de exemplo char. Então, aí o que... No frigir dos ovos, o que é isso? Eu estou lendo um caractere para colocar na variável exemplo char. Depois, com o printf, eu vou imprimir esse caractere. Aqui eu botei li um caractere igual a %c. Quando eu tenho esse %c no printf também, ele vai substituir pelo caractere. E onde é que eu estou passando esse caractere? Aqui, ó, eu faço vírgula exemplo char, ou seja, eu passo outro parâmetro para essa função, que é o cara que eu quero imprimir. Note que aqui eu não uso o comercial, porque eu não quero passar o endereço, e sim o valor daquela variável. Então, mais uma vez, só para ficar claro, certo? Eu vou declarar uma variável char, exemplo char, vou ler um caractere com scanf para a posição de memória de exemplo char e vou imprimir esse mesmo caractere utilizando no printf o %c com o valor de exemplo char, certo? E eu vou retornar 0. O que significa retornar 0? Execução foi bem sucedida. Pronto, agora um exemplo lendo um float. Você pode notar que a estrutura vai ser quase a mesma, a diferença é que na linha 7 ali eu estou trocando o tipo, vai ser um float, o nome da variável agora é exemplo float, e quando eu for fazer o scanf, em vez de usar %c, eu estou usando %f. E aqui a mesma coisa, eu uso o comercial para dizer eu quero que essa informação fique na posição de memória de exemplo float, e na linha 11, em vez de usar %c para imprimir, eu vou usar %f e vou passar exemplo float, ou seja, eu quero que o valor que esteja em exemplo float seja impresso na tela. E eu retorno 0, que significa execução bem sucedida. Então aqui a gente tem a função printf, que a gente até já adiantei essa parte, mas ela instrui o computador a executar uma ação. Então ela imprime uma cadeia de caracteres, ou seja, uma sequência de caracteres. Essa sequência de caracteres vai ficar entre aspas, no caso do C, aspas duplas. E o caractere de escape, esse contrabarra aqui. Esse contrabarra, que vocês podem ver na linha 11, ele significa que o printf deve fazer algo além de imprimir a cadeia de caracteres. Ele precisa, por exemplo, nesse caso que é contrabarra n, imprimir o caractere de nova linha, ou seja, quando eu coloco o contrabarra n, significa que ele vai pular uma linha. Quando eu for fazer os exemplos, eu vou mostrar algumas coisas interessantes sobre isso. Certo? Então, quando eu faço printf soma é igual a %d, eu estou dizendo soma é igual a... Aí eu vou substituir isso aí por um inteiro. E depois, com contrabarra n, no final eu vou pular uma linha. E aí eu passo a variável, que é soma. Então, ele vai imprimir a soma nesse padrão. Soma é igual a o valor da soma e pula uma linha. Então, você vê que scanf e printf eles são complementares. E aí, no caso, a variável soma vai especificar qual vai ser o inteiro que será impresso. E uma coisa interessante, nem sempre precisa ser uma variável, eu já posso colocar direto um valor. Por exemplo, eu posso fazer uma soma diretamente aí. Então, por exemplo, se eu fizer printf soma %d contra barra n, ele já vai saber substituir esse %d pelo int mais int2. Então, olha como é interessante o printf. Porque ele vai saber somar primeiro o int1 mais int2 para depois substituir no %d aí e imprimir.
Aqui um outro exemplo, que a gente até já viu esse programa, mas vamos lá. Include stdio.h significa o quê? Que eu estou incluindo a biblioteca stdio. E aí eu vou declarar 3 variáveis na minha função main. int1, int2 e soma, todas do tipo inteiro. Depois eu vou imprimir entre com o primeiro inteiro. E o _n significa o quê? Que ele vai pular uma linha no final. Depois eu vou fazer o quê? Scanf, %d é comercial int1. O que isso vai significar? Eu vou ler um inteiro para a variável int1. Aí depois eu vou fazer printf, entre com o segundo inteiro, _n. Então eu vou imprimir entre com o segundo inteiro e pular uma linha no final. Depois eu vou fazer scanf, %d é comercial int2. Isso significa o quê? Que eu vou ler o inteiro para a variável int2. Depois eu vou realizar soma. Lembra da matemática, que quando eu vou fazer x igual a, por exemplo, y mais e, ou seja, 4 é igual a 2 mais 2. É a mesma coisa aqui para o c. Então, eu vou fazer soma igual a int1 mais int2. Então, ele vai pegar int1, somar com int2 e colocar na minha variável soma. E aí, na linha 11, eu vou fazer print, a soma é igual a %d contra /n. Então, ele vai substituir o %d pela minha soma e vai pular uma linha no final. Então, é isso que ele faz. E eu vou retornar 0, que significa, vocês já sabem, execução bem sucedida. Então, executando um exemplo, por exemplo, entre com o primeiro inteiro, eu digito 45, depois entre com o segundo inteiro, eu digito 72, e ele imprime soma é igual a 117. Certo? Sobre variáveis ainda, identificadores. Eles consistem de letras, dígitos, mas os dígitos não podem iniciar, certo? Tem que ser sempre uma letra ou senão um underline, que é o sublinha. Então, o nome de uma variável nunca pode iniciar com um número, certo? Beleza? Tem que ser uma letra ou underline. Ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia as letras maiúsculas das minúsculas. E você tem que declarar todas as variáveis antes dos comandos executáveis. Então, sempre que você fizer um programa, tem que ser igual está na linha 4 aí. Você vai primeiro declarar as variáveis e depois vai utilizar elas no programa. E se um comando executável ele referencia uma variável que ainda não foi declarada, ou seja, se eu, por exemplo, aqui eu escrevesse errado, em vez de botar soma, botasse soma x, ele ia indicar um erro dizendo que não conhece soma x. Certo? Eu não posso utilizar palavras reservadas para os meus nomes de variáveis. Então, essas são as palavras reservadas, ou pelo menos parte delas. E o que são palavras reservadas? São palavras que o C usa para ter um significado especial. Então, elas são comandos do C. Então, você não poderia utilizar isso para o nome de uma variável, senão você ia confundir o compilador, porque ele não ia entender se aquilo era uma variável ou se era um comando. Certo? Atribuição. A gente já viu ali na questão da soma, mas vamos de novo. Ele atribui um valor para a variável. Então, por exemplo, quando eu faço soma igual a variável 1 mais variável 2, ele vai pegar a variável 1, somar com a variável 2 e colocar esse valor na soma. Certo? E lembrem que os nomes de variáveis eles correspondem a posições, ou seja, locais na memória. Certo? Então, e toda variável ela tem um tipo, como a gente viu int, char, float, ela tem um tamanho e ela tem um valor. E beleza. Você tem que ver um negócio que é o seguinte. Quando você acessa uma variável, como você faz aí printf %da, isso aí nunca vai alterar o valor de a, ou seja, o valor da variável. Mas quando você faz scanf %da, ou seja, você lê um valor para a, ou senão você faz uma atribuição, por exemplo, a igual a 12,
esse valor destrói o valor anterior. Então, nesse caso aí, por exemplo, eu tenho A igual a 12. Depois eu leio um valor para A. Aquele 12 que eu tinha, eu perdi. Agora é o novo valor que eu li, que é o 77. Entendeu? Então, sempre que eu fizer uma leitura da variável dentro do código, ou seja, quando eu fizer um printf ou quando eu usar aquela variável, esse valor não vai ser perdido. Mas se eu colocar outro valor naquela variável, esse valor vai ser perdido. É muito simples você ver isso. Imagine um exemplo da caixa postal. Se eu vou colocar, se a minha caixa postal está cheia e eu preciso colocar uma outra encomenda lá, o que que eu faço? Eu tiro aquele valor, ou seja, eu tiro aquela correspondência que já está lá e coloco outra correspondência. Então aquele valor de correspondência que tinha antes não está mais lá. Então aquele valor é perdido. Então lembre-se sempre, quando eu leio para uma variável ou quando eu atribuo um novo valor para uma variável, o valor anterior é perdido, certo? Beleza? Agora a gente vai praticar um pouco e começar a entender isso na prática, que na prática é bem mais simples de entender do que aqui na teoria, tá certo? Galera, esse aqui é o site que a gente vai utilizar para fazer nossas práticas, certo? Aqui vocês podem utilizar o Google para logar, ou o Facebook, ou o que vocês quiserem. Por exemplo, aqui eu vou usar o Google. Certo? Aqui ele pede para você configurar um password. Beleza? Aqui você vai configurar suas informações. Aqui, se você for de alguma universidade, você pode associar aqui, certo? No meu caso, a minha é a UFCG. Deixa eu ver se tem aqui. Universidade. Aqui, Universidade Federal de Campina Grande. Beleza? Aqui eu me formei em 2015. Certo? E beleza. Aqui você pode dar suas informações. E você vai colocar aqui como linguagem C, certo? E você pode colocar quem gosta mais de ler inglês, coloca inglês. Quem gosta mais de português, coloca português. E basicamente isso aqui, beleza? Salva. E aqui tem os problemas. A gente vai utilizar para o nosso curso os problemas iniciantes. E aqui a gente vai fazer primeiro o extremamente básico. Leia dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis a e b. Efetue a soma de a e b, atribuindo seu resultado na variável x. Imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado. E não esqueça de imprimir o fim da linha, fim de linha, né? O fim de linha, gente, é pular linha, certo? Você vai ter que pular uma linha no final, após o resultado. Caso contrário, você receberá um presentation error. Presentation error significa erro de apresentação, certo, pessoal? Então, se você colocar diferente do padrão que ele está esperando lá, ele vai indicar um erro. Então, beleza, a entrada. A entrada contém dois valores inteiros, certo? A gente vê aqui um exemplo. E a saída? Imprima a mensagem x igual, veja que tem um espaço aqui antes e um espaço depois de igual. A letra x ela é maiúscula, seguida pelo valor da variável x e pelo final de linha. Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade, conforme o exemplo abaixo. Então vamos ver os exemplos. Aqui ele recebe 10 e aqui ele recebe 9. E na saída ele faz x igual a 19. Outro exemplo. Ele lê menos 10 e 4. Então, ele vai ter que depois imprimir x é igual a menos 6.
E aqui ele lê 15 e menos 7. E o resultado vai ser x igual a 8. Então vamos fazer esse programa? Beleza? A gente vem aqui no nosso site que a gente conhece, que é o repl.it. A gente vai botar aqui new, vai botar a linguagem C, certo? E a gente pode botar aqui, ó, o RI, que é o nome do site, underline e o número, 1001, certo? E aí a gente vai criar esse código. Aí ele dá a instrução aqui. Leia 2 valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Então a gente vai declarar duas. Aqui ele já montou a estrutura pra gente, certo? Mas a gente pode digitar ela se quiser também. Talvez até seja melhor. Vamos lá. Include, que eu vou incluir uma biblioteca, stdio.h, que é minha biblioteca de entrada e saída. Todo programa C precisa de uma função main, então int main. Coloco o return 0, porque para indicar que vai terminar com sucesso, certo? E a gente vai fazer o que? Primeira coisa, declarar as variáveis. E aqui ele diz A e B. Então a gente declara A. E a gente pode botar vírgula e colocar aqui outra variável, outro nome de variável, que vai ser B. E ele vai entender que cada um desses aqui é uma variável inteira. Beleza? E aí a gente pegou aqui. Já temos A e B. E agora a gente vai fazer que ele leia os dois valores, certo? Então a gente viu na nossa aula que é scanf para ler. Quando eu quero ler um inteiro é %d. E aí eu coloco comercial e o nome da variável. No meu caso é a variável A. Então lembre que o comercial vai indicar a posição de memória de A. Então eu estou dizendo leia um inteiro %d para variável A. E aqui eu vou fazer scanf, que eu vou ler novamente. E eu vou ler de novo o inteiro. Então, %d novamente. E agora vai ser comercial B, porque eu quero ler agora para a variável B, certo? Depois, ele diz, atribuindo seu resultado na variável x. Então, a gente vai precisar de mais uma variável. Então, eu vou colocar aqui x, certo? E aí, eu vou fazer a atribuição. Lembra como é a atribuição? X é igual a mais B, certo? E aí, quando eu fizer tudo isso, eu preciso apresentar meu resultado. Como é que a gente imprime na tela? Como é que a gente retorna o resultado? Com o printf. Então, a gente vai fazer printf. Como que eu quero imprimir x? Ele vai ser o quê? Um inteiro. Então, é %d, certo? %d. E aqui, o valor de x. Se eu executar o programa agora, vocês vão ver o seguinte. Eu tenho aqui 10 e 9 e ele vai mostrar x igual a 19. Aí, 10, 9 e 19 é impresso na tela. Aí você pode notar duas coisas. Está vendo que o cursor está aparecendo logo depois da linha e que não apareceu x igual ao valor? Então, vamos resolver esse probleminha? A gente viu que para pular uma linha no final, eu faço contra barra n. Isso significa n é de new line, certo? Então, quando eu faço contra barra n, ele vai pular uma linha. Então, vamos lá. Inseriu mesmo os valores, 10, 9, e ele vai mostrar 19, e agora ele pulou a linha, tá vendo? O cursor está aparecendo embaixo. Massa. E agora, para fazer aparecer x é igual a 19, a gente vai colocar aqui x espaço igual, e ele vai agora apresentar, quando eu colocar 10 e 9, ele vai apresentar x igual a 19, exatamente como está o exemplo aqui.
Vamos fazer outros testes? Vamos testar agora menos 10 e 4? Então vamos lá. Menos 10 e 4. X igual a menos 6. E agora 15 menos 7. Vamos fazer agora? 15 e é quanto? Menos 7, né? Menos 7. E ele vai colocar x igual a 8. X igual a 8. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? E o debug, esse link aqui, esse é muito legal. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui são casos de teste, ou seja, são entrada e saída que o pessoal coloca aqui para você testar seus programas. Às vezes você está lá e seu programa não está passando na correção e tudo mais, é porque não está pegando algum caso. E aqui normalmente eles colocam um caso interessante. Aqui a gente tem um caso 10 e 7. Aí a gente pode colocar aqui get accepted output e ele vai mostrar quando for 10 e 7 é para sair x igual a 17. Aí ó que massa, você vai fazer o seguinte, você vai executar aqui esse mesmo caso que ele tem ali, você copia daqui, ó, copy, aí você cola aqui, digita enter, e aí você vai pegar o resultado, certo? Aqui, ó, ele normalmente quando copia desse site, quando copia lá do CodeBlocks não, mas quando copia desse site, normalmente ele não pega nova linha. Aí você coloca aqui, porque você tem certeza que colocou, certo? Essa coisa, e pede para ele conferir o resultado. Se seu programa tivesse errado, ele estivesse dando uma resposta errada, ele ia dizer aqui, ó, que the outputs are not identical. The number of difference is 1. See the table below. Então ele mostra aqui a diferença de um para o outro. Então, se você colocar a resposta certa, ele vai dizer que está correto. Então, é uma boa forma de você testar seus programas, certo? Então, beleza, galera. Vamos lá, a gente fez o programa. Agora, vamos ver se está correto. Aí você vai colocar aqui, ó, em enviar, certo? E vai colar seu programa aqui. Lembrando que é C, que você tem que colocar a linguagem, e você envia. Aí ele diz, código recebido, sua submissão está na fila para ser julgada. Vamos ver aqui as submissões? Aí aqui ele vai mostrar, resposta aceita. Então nosso programa passou, resolvemos nosso primeiro problema.